Quem estava acompanhando o Agora Metrópolis de ontem, você lembra que o repórter André Chalders, da coluna Andresa Matais, ele prometeu novidades em relação ao filho do presidente Lula, Lulinha. E ele está aqui de volta para falar sobre o assunto porque a coluna descobriu que, em um processo judicial, uma empregada doméstica que trabalhou com Roberta Luxinger aqui em Brasília se referiu a Lulinha como marido da lobista. André, muito boa tarde. Conta mais sobre isso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvinte. Então, pois é, eu prometi e eu vou entregar hoje as novidades que eu falei que eu tinha sobre esse caso, né? Então, a gente foi procurado por uma fonte com esse número do processo judicial em que a ex-empregada doméstica da Roberta Luxinger, a chamada Zildene, ela processou a Roberta ali por conta de um negócio que elas tinham, uma tratativa que elas tinham para uma compra/doação de casa, que a Roberta Luxinger prometeu para a empregada e não fez, né? Descumpriu esse trato aí que as duas tinham. No processo, algumas vezes ela fala que era uma compra da casa, que a Roberta ia ajudar ela a comprar a casa, e em outros momentos ela fala que a Roberta ia doar a casa para ela, uma casa de R$290 mil, aqui na cidade do Itapuã, que é uma região administrativa aqui próxima do Paranoá, em Brasília, uma das mais novas RAs do Distrito Federal. Muito bem, então essa compra não aconteceu e quando foi em março do ano passado, março deste ano, a Zildene entrou com esse processo contra a Roberta Luxinger. E aí ela acusa, né, ela está falando lá, pedindo a indenização, e num dado momento ela fala que a promessa foi desfeita quando o marido da Roberta Luxinger, o Lulinha, que seria Lulinha no caso, Fábio Luiz Lula da Silva, se mudou para a Espanha com ela, né? Então, quando o casal se mudou para a Espanha. Essas são as palavras que ela usa na petição inicial dentro desse processo. Ela também anexou, Rafael, uma série de mensagens trocadas ali com a Roberta, inclusive mensagens que dizem respeito àquele período de janeiro de 25, quando a Roberta estava numa viagem para a Finlândia, que a gente até noticiou na coluna também, já tem alguns meses, essa viagem que a Roberta fez para a Finlândia com o Lulinha, né, com ela bancando as despesas, com a família dela e com a família do Fábio também. Então, nessas mensagens aparece lá ela dizendo, olha, dia 27 o Fábio vai estar aí, né, o Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República, sugerindo que ele realmente ele habitava nessa casa quando ele estava em Brasília. Formalmente, Rafael, o Lulinha ele é casado com a Renata Abreu Moreira, que é uma pessoa que é muito amiga, inclusive, da Roberta Luxinger. Eles têm até tatuagem de melhores amigas. Então, é curioso, né? Pode ser um erro, pode ser, claro, sempre pode ser que a empregada tenha se equivocado, mas assim, uma pessoa que estava convivendo na intimidade ali na casa da Roberta, né, que privava ali do cotidiano dela, vai fazer um processo e fala casualmente isso, que não, ela era casada com o Fábio. Então, parece, né, por esse processo que tinha algo a mais nessa relação do Lulinha com a lobista empresária Roberta Moreira Luxinger. Chalders, eu sei que ontem você trouxe detalhamentos a respeito da relação entre o Lulinha e a Roberta, essa questão dessa proximidade, mas eu queria que você pudesse repetir essa proximidade, para a gente ter ideia, porque, de novo, né, eu até vou falar parecido com o que eu disse ontem, a gente vê tanto o nome dela agora nessas notícias relacionadas ao Lulinha, que às vezes fica difícil entender qual é o papel dela, o que é que ela faz e essa relação, porque, como você deixou bem claro, a relação é tão próxima que ela tem uma tatuagem de amizade com a esposa do filho do presidente. Exato. Tem aquela tatuagem com as iniciais, né? Com um coraçãozinho aqui no antebraço. Então, a Roberta, ela é uma empresária, né? Oriunda do Rio, né? Do Rio de Janeiro, mas fez a vida dela em São Paulo e depois tinha casa também aqui em Brasília. Ela se apresenta, Rafael, como herdeira do banqueiro Peter Luxinger, do Credit Suisse, né? Na verdade, ela não é herdeira desse banqueiro. E quem fez um texto muito bom, extenso sobre isso,
foi o Luiz Nassif, lá no site de notícias dele. E aí ele explica assim, o rolo todo, qual que é a relação dela com da família Luxinger, da Roberta, que não é do pessoal do Credit Suisse, né? Com um outro banqueiro britânico que morou no Brasil, que morreu sem deixar descendentes. Ela, inclusive, estava envolvida na disputa do espólio desse banqueiro, mas, de fato, ela não é herdeira do Credit Suisse, coisa nenhuma. Então, o Luiz Nassif lá detalha no texto dele quem é essa figura, explica lá pormenorizadamente, né? Quem quiser, recomendo que dê uma olhada lá. O texto é até um pouco antigo, de 2017, mas está lá até hoje. Então, Roberta fez a sua atividade profissional aqui em Brasília nos últimos anos, intermediando o negócio aqui, né? Então, ela percorria a esplanada dos ministérios, oferecendo acesso, né, a autoridades da República. Então, tem uma reportagem até do Estadão mostrando que ela tinha 42 entradas registradas nas portarias dos órgãos públicos em Brasília, sendo que 41 dessas estavam em sigilo, né? Então, ia muito ao Ministério da Saúde, ia muito ao Ministério do Desenvolvimento Social do ministro Wellington Dias e outros órgãos públicos aqui em Brasília, oferecendo essa proximidade com o poder. Tinha como um de seus sócios o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os dois trabalhavam em empreitadas em comum, né? Por exemplo, oferecendo um software lá de gestão para o Ministério da Saúde, representando uma empresa que procurava fazer uma venda pública para o Ministério da Saúde, e outros negócios desse tipo. Nesse processo, a Zildene, ela narra também que a casa que a Roberta alugava aqui em Brasília, na QI 26 do Lago, era um lugar de festas também, Rafael. Era um lugar que tinha sempre muitos convescotes, muitas reuniões noturnas, e ela até fala, num outro processo trabalhista, que ela também entrou contra a Roberta, que isso muitas vezes fazia ela trabalhar até tarde, né? Então ela acabava excedendo as horas normais ali para as quais ela foi contratada, e essas horas extras não eram pagas, segundo ela. Olha, André, sem querer parecer um lado nem do outro, mas eu acho um absurdo quem tem uma casa no Lago Sul e não faz festas constantemente. Então, nesse aspecto, convenha concordar, mas não nesse lance de trabalhar além do horário. André Chaldes, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado, até a próxima. Valeu. Olha, o pessoal aqui no Meu Ponto avisou que a colunista